Olá pessoal, boa tarde. Vou fazer um exemplo aqui do livro do Impropera, o exemplo 8.8. Então eu já tinha feito para vocês o exemplo do capítulo 7, que é escoamento externo, né? Então agora eu vou fazer um exemplo do capítulo 8, que é escoamento interno, tá? Então a grande questão aqui vocês vão ver é sempre a gente encontrar o coeficiente de transferência de calor. Então, o exemplo 8.6 aqui, na verdade, tá na página 324. Então, o enunciado diz o seguinte: ar quente escoa uma vazão máxima de 0,05 kg por segundo em um duto feito com uma folha metálica, sem isolamento térmico, com um diâmetro D igual a 0,15 mm, que se encontra no porão de uma casa. O ar quente entra a 103 graus Celsius e, após uma distância L igual a 5 metros, se resfria atingindo 77 graus Celsius. O coeficiente de transferência de calor entre a superfície externa do duto e o ar ambiente a T infinito igual a 0 graus é igual a H externo igual a 6,6 watts por metro quadrado Kelvin. Pede-se então, né? 1. Calcule a perda térmica em watts no duto ao longo do comprimento L. Determine o fluxo térmico e a temperatura na superfície do duto em X igual a L. Então, exemplo 8.6. No exemplo 8.6, o que nós temos aqui, né? Então, fazendo o esquema, problema, vou começar fazendo o esquema. Então, nós temos um duto que tem um comprimento de 5 metros, né? L igual a 5 metros. E tem um diâmetro aqui, um diâmetro de 0,15 metros. L igual a 5 metros, tá bom aqui. E aí, esse tubo, né? Esse tubo a gente tem um ar quente entrando aqui, com uma temperatura de entrada, né? Uma temperatura média de entrada a média, vamos chamar zero aqui, né? No X igual a zero. Então essa temperatura média é 103 graus Celsius, né? E aqui tem uma temperatura média no X igual a L, que ele já deu para nós e vale 77 graus Celsius, né? Temos uma temperatura superficial aqui, que a gente não sabe quanto vale, né? E uma temperatura da vizinhança aqui, do infinito, que é 0 graus Celsius. Temos um coeficiente externo aqui de convecção, que já foi dado também, né? Então, da superfície a gente não sabe. Então, esse coeficiente de convecção vale 6 watts metro quadrado Kelvin, tá? E aí a gente sabe a temperatura de entrada, a temperatura de saída, e não sabe ainda a temperatura superficial. Eu sei o coeficiente de convecção externo, mas a gente não sabe ainda qual é o coeficiente de convecção interno, né? Então, a letra, a questão 1 ali, né? Calcule a perda térmica em watts. Então, calor em watts é coeficiente de convecção vezes a área vezes temperatura superficial menos temperatura do infinito, né? Correto? Ou, também, nesse caso aqui, a gente tem um problema que a gente não tem a taxa de calor interna aqui, né? Tem só o coeficiente de convecção externo, mas a gente não tem a temperatura superficial. Então, essa aqui, por enquanto, está descartada. Mas vejam só, eu tenho o M ponto aqui, né? Ele me deu um M ponto, que é 0,05 kg por segundo. Eu tenho as duas temperaturas, então posso fazer uma temperatura média e encontrar as superfícies as propriedades do ar. O que eu posso fazer aqui também, então, é utilizar a equação 8.34, se não me engano aqui, né? 8.34, onde essa taxa de calor no total do tubo, então,
fazendo um volume de controle aqui, ó. Qual é a perda total de calor? É a entalpia da saída menos a entalpia da entrada, né? Que a gente pode resumir como sendo M ponto vezes um CP médio aqui, que eu vou colocar CP médio, T médio da saída, que é o T médio que ele chamou de L, menos T médio zero, que é o T médio da entrada, né? Então isso aqui vale 0,05 kg por segundo vezes o CP. E aí o CP ele pegou da tabela A4 com a temperatura média de 363 Kelvin. Então temperatura média é igual a Tm0 mais Tml dividido por 2. Que isso aqui vai dar 103 mais 77 dá 180, né? 180 dividido por 2 dá 90 graus. 90 mais 273, 363 Kelvin. Foi isso, né? 363 Kelvin. Então o CP do ar, nesse caso aqui, é 1010 Joule por quilograma Kelvin. E é importante ser Joule, né? Porque a gente está trabalhando com watts aqui. Então é 1010 Joule quilograma Kelvin vezes T médio da saída menos T médio da entrada. Então eu tenho 77, vamos colocar em Celsius mesmo, né? Porque é a subtração menos 103. Então isso aqui, ó, vou colocar aqui Celsius e aqui Celsius. Então, corta esse Celsius aqui, corta esse quilograma aqui, ficou Joule por segundo, que é watt. E multiplicando tudo isso aqui, me dá o valor de menos 1.313 watts. E por que o sinal negativo? Porque ele está perdendo calor, né? Então, o calor está saindo, porque aqui entrou uma temperatura maior e aqui sai uma temperatura menor. Então, quer dizer que o calor está deixando o volume de controle aqui, tá? Está saindo, então ele tem um valor de negativo aqui, tá? Bom, e a letra B? No número 2, ele quer saber uma expressão para o fluxo térmico em Q igual a L. Então, aqui ó, fluxo térmico, né, para X igual a L. E a temperatura superficial para X igual a L. Aí sim, aí agora a gente precisa primeiro entender como é que o calor está sendo transferido. A gente já sabe de uma forma geral, né, do volume de controle, quanto o volume de controle perdeu. Mas como é que se deu essa perda, pessoal? Então vocês olhando, né, eu tenho fluido escoando aqui dentro, Então esse calor aqui, ó, como é que ele sai, né? Ó, ele sai do fluido aqui para a parede, o fluxo de calor, daí da parede para fora, né? E é o mesmo fluxo. Então nós podemos usar o conceito de resistência térmica, ó. Então se eu pegar esse comprimento aqui onde o X é igual a L, que é o que ele perguntou, né? Qual que é a temperatura superficial e o fluxo de calor aqui quando X vale L. Então eu posso fazer um esquema de resistência térmica, né? Eu tenho um fluxo de calor aqui, em X igual a L. Eu tenho a temperatura, essa temperatura aqui, ó, Tml. E aí eu tenho a resistência interna de convecção, né? Convecção. Essa resistência interna vale 1 sobre H, vamos ver como é que ele chamou aqui, H em função de X, né? Quando X é igual a L. E aí a gente chega na temperatura superficial aqui e ele transfere calor para o exterior através de convecção. Então nós temos a convecção externa. Resistência externa de convecção, que é igual a 1
sobre esse coeficiente aqui externo, né? Que eu vou colocar E aqui. 1 sobre HE. E aí, finalmente, né, a temperatura é infinita. Tá legal? Então, esse aqui a gente já sabe, agora esse aqui a gente não sabe. Então, agora, como é que a gente encontra o H de convecção? Para que caso, pessoal? Ó, a gente tem escoamento interno. Então, o H, a gente sabe que ele é função do Nusselt, né? De uma forma assim, Nusselt é igual a H vezes L, ou H, nesse caso, diâmetro do tubo, né? D sobre K. Tá? E aí, esse H é o H, desculpa, aqui é o HX em função do L, diâmetro, sobre K. E aí a condutividade térmica vocês pegam da tabela A4, tá? Como foi para o caso do ar aqui. Com temperatura média de, nesse caso, 350 Kelvin. Porque a temperatura média é entre esse aqui e esse aqui, né? Bom, então aqui, agora a primeira coisa que nós precisamos achar, qual é a correlação do Nusselt para esse escoamento interno aqui? E a pergunta é, qual que é o Reynolds que eu tenho aqui? Porque se for laminar, é um escoamento. Se for turbulento, é outro escoamento, né? E o Reynolds desse escoamento é ρVd dividido por μ, ou em função do fluxo de massa, né? Então, em função do fluxo de massa, o Reynolds é 4 vezes m ponto dividido por π d μ. E o μ a gente pega da tabela 4, né? Que vale 208,2 vezes 10 a menos 7 newton-segundo por metro quadrado. O m ponto a gente tem, o π a gente tem, o diâmetro é 0,05. Então esse Reynolds aqui deu 20.384. Que é um Reynolds turbulento, né? Então, turbulento. E a outra pergunta que é importante também. Esse aqui, nós estamos analisando o L na saída aqui, né? Onde o L vale 5 metros. Na saída, o escoamento ele é plenamente desenvolvido, ele está em desenvolvimento, como é que ele está, né? Então, se lembram que da última aula eu disse que quando um escoamento é plenamente desenvolvido, a razão L sobre D é 10. Então, para L sobre D maior que 10, plenamente desenvolvido. E quanto vale o comprimento? 5 metros, né? E o diâmetro vale 0,015. Então, 5 dividido por 0,15 é aproximadamente 33, que é muito maior que 10, então o escoamento é plenamente desenvolvido. Então, nós podemos usar as correlações do turbulento tranquilamente, né? Então, o Nusselt, nesse caso, para escoamento interno por escoamento plenamente desenvolvido Nusselt do diâmetro é igual a 0,023 vezes Reynolds do diâmetro elevado a 4/5 vezes Prandtl é 0,03. O Prandtl a gente tirou também da tabela A4, ele vale 0,7. Então, o Nusselt para essa condição aqui, substituindo o Reynolds e o Prandtl, o Reynolds a gente acabou de calcular, né, 20.384, então esse Nusselt vale 57,9. E aí, jogando aqui, ó, 57,9, que é o valor do Nusselt, né, é igual ao HX por x igual a L, vezes o diâmetro, que é 0,015, desculpa, 0,15 metros, dividido pela condutividade térmica, que a gente pega da tabela também, né? A condutividade térmica deu 0,03 watt por metro Kelvin. Então o H vale
o H vale 11,6 watt por metro quadrado, aqui ó. E aí o fluxo de calor, esse fluxo de calor aqui vale quanto? Ó? O fluxo de calor então, pro L igual, do L que eu vou pôr, tá? É igual ao ΔT sobre a resistência equivalente. E a resistência equivalente quem que é? Como são resistências em série, é 1 sobre L mais 1 sobre HE. 1 sobre HX e 1 sobre HE, né? 1 sobre HL mais 1 sobre HE. Então esse fluxo de calor, e o ΔT quem é? ΔT é igual a o T médio da saída, que é 77, menos o T infinito, que é 0. Então é 77 graus Celsius, tá? Então esse fluxo de calor aqui, vejam que, como ele é fluxo, por isso que a gente não colocou as áreas aqui, então, né? Então o certo é escrever essa resistência equivalente assim, as resistências por área, né? O fluxo X igual a L, então é 77 graus Celsius, dividido por 1 sobre 6, então vou pôr aqui 1 sobre 11, né? 11,6, mais 1 sobre 6. Então esse fluxo deu 304 watts por metro quadrado. E a pergunta agora, temperatura da superfície. A gente pode usar essa mesma fórmula aqui, ó, só que agora considerando só essas duas temperaturas, porque esse calor aqui que a gente calculou foi essa temperatura menos essa temperatura. Mas agora, por exemplo, eu posso fazer essa temperatura menos essa temperatura dividido por essa resistência, ou essa menos essa dividido por essa resistência. Então, o Q fluxo de L é igual a, vamos fazer pela externa, né? Ts menos T infinito dividido pela resistência externa, que é 1 sobre resistência externa. Essa aqui vale 6, né? Então, o fluxo, quando x é igual a L, vale... Não, desculpa. O fluxo a gente sabe, né? O fluxo vale 304 igual a Ts dividido por 1 sobre 6 aqui. Sobre HE. É 1 sobre 6. Então esse TS aqui vai dar 50,7 graus. Tá legal, pessoal? Então era isso, tá? Bons estudos aí, até a próxima aula, tá?